Bem-vindo de volta. Estamos acompanhados pelo professor Jeffrey Sachs para discutir como a guerra no Irã pode estar saindo do controle e também como talvez seja possível pôr fim a ela. Muito obrigado por se juntar a nós novamente da Malásia. É ótimo estar com você, Glenn, como sempre. Então, Israel tem o que costuma ser chamado de opção sanção, ou seja, é considerado um último recurso. Se Israel enfrentar uma ameaça existencial, poderia usar armas nucleares contra seus inimigos. Isso é perigoso, porque os Estados Unidos e Israel parecem estar esgotando seus arsenais, incluindo seus interceptores. A situação não está apenas se deteriorando, está escalando muito rapidamente. Vi que o jornal israelense Haaretz informou que um dos principais assessores de Trump, David Sachs, alertou que Israel poderia ser destruído e que, nessas condições, Israel poderia usar armas nucleares contra o Irã. Então eu queria saber como você avalia essa espiral de escalada e a possibilidade de isso realmente resultar em uma guerra nuclear. Sim, David Sachs, sem parentesco comigo, aliás, mas um amigo, disse há alguns dias que Trump deveria declarar vitória e ir para casa. Ele estava falando essencialmente como um conselheiro de Trump. Ele é o czar de IA na Casa Branca, assessorando em políticas digitais e de inteligência artificial, e é um observador influente. Ele não estava prevendo uma guerra nuclear, nem dizendo que estamos nesse ponto. Mas o que ele estava dizendo é que se isso continuar, será terrível. Basicamente, ele estava dizendo ao seu chefe, Donald Trump, apenas vá para casa. Essa era a mensagem, simplesmente acabe com isso. É um fiasco, mas chame de vitória. Trump faz isso com facilidade. Mas não leve isso adiante. Está levando a resultados cada vez piores pelas razões que você mencionou. No lado econômico, o risco de uma calamidade global está absolutamente crescendo dia após dia. Não importa o quanto tentem acalmar os mercados, ou falar sobre liberar reservas de emergência das reservas estratégicas de petróleo. O fato é que as pessoas sabem fazer contas. O Estreito de Hormuz está fechado. A liberação de 400 milhões de barris de petróleo, que foi o que foi anunciado, equivale a aproximadamente 20 dias de fluxo normal pelo Estreito de Hormuz. Nada muito impressionante, na verdade, para algo que parece poder se tornar uma crise e um desastre longos e mortais. Não apenas porque o estreito está fechado, mas porque a produção de petróleo e gás está sendo interrompida e as instalações físicas, uma após a outra, estão sendo destruídas agora mesmo no fogo cruzado entre os Estados Unidos e o Irã. E é por isso que David Sachs aconselhou o presidente a quem serve: apenas pare e vá para casa. Como Trump vive num mundo delirante desde o início, ele pode declarar vitória. Ele pode dizer o quanto tudo isso é maravilhoso. Olhe para quantas pessoas nós assassinamos. Olhe para quantos líderes nós matamos. Olhe para quanta infraestrutura nós destruímos. Lembre-se do verão passado. Ele declarou vitória e foi embora. Claro, era absurdo naquela época também. Mas essa é a opção. O que David Sachs estava dizendo é que isso, na verdade, também é a melhor segurança para Israel. Não é apenas a coisa certa a fazer do ponto de vista da economia mundial, nem apenas a coisa certa a fazer do ponto de vista da segurança dos Estados Unidos, mas também o que manteria Israel mais seguro. Em outras palavras, essa guerra não traz vantagem para ninguém. É uma perda total para todos. Uma perda para Israel, uma perda para os Estados Unidos e uma perda para o resto do mundo, especialmente, é claro, para o Irã e os países do Golfo. Conversei um pouco com David Sachs por e-mail. Tenho tentado trazê-lo para o programa. Ele parece um cara legal. Mas também fiquei pensando que se os Estados Unidos realmente derem mais um passo e atacarem a ilha de Karg, e o Irã retaliar contra as instalações de energia nos estados do Golfo, não vai mais importar se o Estreito de Hormuz está aberto.
se tudo estiver em chamas e destruído. E claro, isso vai levar muito mais do que 20 dias. Também pensei o mesmo sobre abrir as reservas estratégicas. Não transmite muita confiança quando alguém está disposto a esgotá-las a esse ponto. Mas você, junto com sua colega, Sybil Ferris, escreveu sobre os 5 passos que Trump poderia tomar para pôr fim a essa guerra. Essencialmente, a saída diplomática que David Sacks defendeu. Então, se Trump ler, ou ligar para você, ou ouvir esse podcast, quais seriam esses 5 passos que você aconselharia? Bem, por um lado ele não vai ligar, talvez David Sacks leia. Se eu puder interromper rapidinho, e no momento, antes de ele ser eleito, ele realmente tweetou um vídeo seu falando sobre o Oriente Médio. Então, sabe, fico feliz que ele ouça a razão, mas desculpe por Esse foi um vídeo que alertava sobre Netanyahu. Eu disse é um sujeito sombrio. Usei uma linguagem um pouco menos moderada, mas disse que isso era um grande problema. E Trump tweetou isso na época. Um mistério. Mas o que eu disse acabou se mostrando absolutamente certo. Ou seja, não apenas Netanyahu é o senhor genocídio, como agora ele está incendiando todo o Oriente Médio, e em breve o mundo inteiro vai entender que Israel criou nossa crise econômica global. Esse tipo de abordagem não será bom para a segurança de Israel. Então sim, o senhor Trump realmente tweetou isso. Talvez ele possa ouvir alguém que lhe diga, corte suas perdas, declare-as uma vitória à sua maneira. Isso é com você. Mas não nos arraste para o desastre. Esse é o ponto. Agora, o que minha colega Sybil Ferris e eu recomendamos é um verdadeiro fim para o conflito no Oriente Médio. Porque dizemos que há partes interligadas, provavelmente isso não vai acontecer, e enfatizamos isso no artigo. Não somos otimistas ingênuos, estamos apenas dizendo que a maneira de fazer a paz é reconhecendo os interesses de segurança de todos. Esse também é o ponto sobre a Ucrânia. Como os interesses de segurança da Rússia nunca são reconhecidos, não há paz. O mesmo vale para o Oriente Médio. Se você quer paz, o que a maioria das pessoas normais do mundo, eu diria todas as pessoas normais do mundo quer, então você reconhece os interesses de segurança de todos. Quais são os interesses de segurança do Irã? Não ser bombardeado repetidamente por Israel e pelos Estados Unidos, e não ter Netanyahu dizendo há 30 anos, derrubem aquele governo. É simples assim. Os Estados e Israel precisam parar com sua agressão armada descarada, flagrante e ilegal contra o Irã. Isso nem sequer é um ataque preventivo, porque o Irã não estava atacando ninguém. É apenas uma agressão descarada e nua, e uma clara violação do direito internacional. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto. Trump diz todos os dias, preciso impedir o Irã de obter uma arma nuclear. Não sei se ele é tão ignorante que não entende o que está fazendo, ou se é um jogo, mas o fato simples é que existia um acordo, e você, Sr. Trump, o rasgou. Claro, esse foi o Plano de Ação Conjunto Global, negociado em 2015 entre o Irã e os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Não apenas os Estados Unidos, mas também Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha. E depois ratificado por unanimidade pelo Conselho de Segurança da ONU. A essência do acordo era reforçar a determinação religiosa do líder supremo de que o Irã não buscaria uma arma nuclear, pois o líder supremo afirmava que isso era contrário à sua fé. Assim, o Irã se submeteu a uma rigorosa inspeção e cumpriu o acordo. Foi os Estados Unidos que o rasgaram, Trump, em 2018. Não sei se ele se lembra. O homem à primeira vista não se lembra de nada, não aprende nada, não sabe de nada. Remembers nothing, learns nothing, knows nothing. But I don't really know whether he remembers that he ripped up. Mas eu realmente não sei se ele se lembra de que rasgou o acordo que alcançava exatamente o que ele disse. Talvez ele se lembre de que os iranianos disseram novamente no ano passado e neste ano que não querem uma arma nuclear. Eles querem ter um acordo negociado. Eles querem estar sob a supervisão da ONU. Talvez, embora eu duvide,
Mas talvez ele pudesse encontrar um assessor para informá-lo sobre o que o mediador omanita disse no dia anterior a matarem toda a liderança que foi. Fizemos grandes progressos e vamos para a próxima rodada de negociações em Viena, porque os iranianos não querem uma arma nuclear. E esse é o segundo ponto. Sim, não é nem difícil, Sr. Trump. Nunca foi a questão com Netanyahu. Não se trata de armas nucleares. Trata-se de derrubar o governo iraniano. Esse sempre foi o sonho dele. O terceiro ponto é reabrir o Estreito de Hormuz, e isso não é Trump, lamentavelmente e pateticamente exigindo OTAN, faça isso, China, faça aquilo, para tirá-lo da confusão incrível que ele e Netanyahu criaram para o mundo. É algo que o Conselho de Cooperação do Golfo, ou seja, os países da Península Arábica e o Irã devem resolver bilateralmente. O que é necessário é que os países do Golfo declarem que estão assumindo a soberania sobre as bases militares em seu território e que essas bases nunca serão permitidas a serem usadas em agressão contra o Irã. É assim que o Estreito de Hormuz pode ser reaberto. Os países do Golfo de um lado, o Irã do outro. Todas nações islâmicas, todas parte da Organização para a Cooperação Islâmica. Na verdade, tanto os Emirados Árabes Unidos quanto o Irã fazem parte dos países do BRICS. Nem é difícil para eles chegarem a um acordo entre si. O erro que os países do Golfo cometeram foi entregar sua soberania aos Estados Unidos, como se isso fosse algum tipo de proteção para eles. Mas o que eles deveriam fazer agora, ao perceber que não há proteção em manter essas bases, é reafirmar a soberania sobre as bases em seus territórios e chegar a um acordo com o Irã. O estreito será aberto e essas bases nunca serão usadas contra o Irã. O quarto ponto é aquele que é tão óbvio, mas também o que na verdade é a causa de todas as guerras dos últimos 30 anos. E esse ponto é que Israel precisa retornar às suas fronteiras de 4 de junho de 1967 para que um Estado da Palestina seja criado em Gaza, na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, dentro das fronteiras reconhecidas internacionalmente. E é isso que Israel tem ido à guerra repetidamente para impedir. Esse é o ponto central de todas essas guerras, incluindo esta. Por que Netanyahu sonha há 40 anos em derrubar o regime iraniano? Por que Netanyahu tem participado de todas as guerras no Oriente Médio? Porque sua doutrina é que Israel controlará toda a Palestina, e com alguns de seus parceiros mais zelosos e fanáticos ainda mais, parte da Síria, parte do Líbano, parte de sabe-se lá o quê. Segundo o embaixador dos Estados Unidos, Mike Huckabee, que é outro elemento desse desastre, Israel tem direito a toda a terra do Nilo ao Eufrates, diz o embaixador Huckabee. Pois bem, toda a razão de todas essas guerras, do ponto de vista israelense, é que eles afirmam que nunca haverá um Estado da Palestina. Nós os mataremos. Nós os expulsaremos. Nós vamos governá-los em um estado de apartheid. Mas nunca haverá um Estado da Palestina. E qualquer governo nesta região que apoie os palestinos, nós derrubaremos. Essa é a chamada doutrina do ruptura limpa de Netanyahu, que está em vigor há 30 anos. Então, o quarto pilar é um Estado da Palestina ao lado do Estado de Israel. E sabe de uma coisa? Israel não tem poder de veto sobre isso. A razão pela qual isso não acontece é os Estados Unidos, e apenas os Estados Unidos. Isso foi votado no Conselho de Segurança no ano passado e no anterior, e os Estados Unidos o bloquearam. É simples, as pessoas precisam entender. Quase todos os países do mundo dizem, é claro, que deve haver um Estado da Palestina ao lado do Estado de Israel. Mas os Estados Unidos usam seu veto no Conselho de Segurança da ONU para impedir isso. Esse é o quarto pilar. Chega disso. Esse é o ponto mais básico. Israel ficou insanamente ganancioso, ou insanamente zeloso, dependendo de quem exatamente estamos falando, ao dizer queremos 100% da terra. Sabe do que estamos falando quando falamos dessa Palestina agora? É 22% do que foi a Palestina sob mandato britânico.
E Israel diz não, nem mesmo 22%, porque é metade da população. Nem mesmo 22%. Exigimos tudo, é por isso que estamos em guerra sem fim. Então esse é o quarto ponto. E o quinto ponto é que com um Estado da Palestina estabelecido e recebido nas Nações Unidas como o 194º Estado-membro, o Hamas, o Hezbollah e quaisquer outros grupos militantes serão desarmados. Eles se desarmarão porque toda a região insistirá nisso, e o Conselho de Segurança da ONU também. E eles vão se desarmar porque o Estado da Palestina será criado. E é assim que se faz a paz. Então, o que impede isso? O que impede isso é uma coalizão de supremacia israelense, apartheid israelense e violência israelense que remonta a Netanyahu e ao seu partido Likud, que em sua carta de fundação de 1977 afirma que todo o território do Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo estará sob soberania israelense. É por isso que todas essas guerras na região têm ocorrido, porque esse fato básico vai contra todos os padrões do direito internacional e da decência. Países têm apoiado a causa palestina, e por isso Netanyahu e os Estados Unidos têm travado guerras para derrubar esses governos que apoiaram a causa palestina. Gosto desse plano de 5 etapas, mas também gosto do seu foco na segurança indivisível, porque acho que isso vai direto ao cerne do que é necessário. Os estados competem por segurança, e as armas de um estado são frequentemente, segurança para um é insegurança para outro. Então há duas maneiras de produzir segurança. Ou você tem segurança indivisível, em que elevamos nossa segurança comum. Em outras palavras, eu não aponto uma arma para você para ter mais segurança para mim. Ou você pode buscar a paz hegemônica. Nesse caso, você não se importa com a segurança indivisível. Você tem um poder que domina a tal ponto que ninguém pode sequer sonhar em desafiá-lo. Acho que essa é a origem da guerra do Irã, mas também da guerra da Ucrânia. Se simplesmente aceitarmos que a era hegemônica acabou, de fato, a distribuição de poder mudou, então teríamos que essencialmente restaurar o princípio da segurança indivisível. Caso contrário, se alguém quiser novamente uma paz hegemônica, como nos anos 1090, será preciso restaurá-la. Isso significa derrotar a Rússia, derrotar o Irã, derrotar a China. E veja, eu incluiria o clean break de Israel nisso, porque quando surgiu, em 1996, fazia parte da era hegemônica, ou seja, abandonar a diplomacia e o compromisso. Em vez disso, buscar tudo, porque se conta com uma força militar avassaladora como respaldo. Exatamente. E essa é a ilusão, a de que existe uma força tão avassaladora. É imoral, isso é outra questão, mas acaba sendo desastroso sustentar tais ilusões. Os Estados Unidos alimentaram essas ilusões na Ucrânia, porque devemos lembrar que a guerra na Ucrânia começou com a tentativa dos Estados Unidos de afirmar sua hegemonia sobre o país. Zbigniew Brzezinski deixou isso claro. Era a doutrina dos neoconservadores. Vamos expandir a OTAN para onde quisermos, até as fronteiras da Rússia, cercando-a na Geórgia, no Cáucaso do Sul, na Ucrânia, ao redor do Mar Negro. Esse é o nosso negócio. Nós somos a superpotência. Pois bem, a Rússia tinha outras ideias sobre isso. E foi daí que veio essa guerra, porque ninguém se importou em ouvir as preocupações de segurança da Rússia. E isso ainda é verdade hoje. É como bater em uma parede em branco tentar dizer a qualquer líder europeu que a Rússia tem preocupações legítimas de segurança. Certo, e agora no Oriente Médio é exatamente como você disse. Netanyahu pensou, bem, eu tenho o plano fácil, não preciso ceder em nada, nós vencemos porque temos os Estados Unidos. Há vídeos famosos de Netanyahu dizendo, nem sei com quem ele está falando. Nós controlamos o Senado, controlamos o Congresso, podemos fazer os Estados Unidos fazerem o que quisermos. A verdade é que nossa própria CIA e os militares também têm suas ilusões. Eles veem a hegemonia de Israel no Oriente Médio como algo perfeitamente aceitável, porque faz parte da hegemonia global dos Estados Unidos.
O que está acontecendo agora, em parte, é que Trump pensa: vou dominar todas as exportações de petróleo, inclusive a da Venezuela. Every export of oil, Venezuela. I'm going to demand that Mexico behave itself. Vou exigir que o México se comporte. Vou tomar conta das Américas, como ele explicou. Vou tomar conta do Oriente Médio. Vou sufocar o petróleo russo por meio de sanções. Vou decidir quem recebe energia neste mundo. Bem, esse é o pensamento de um lunático. Isso leva a um desastre global. Mas é exatamente essa a ideia hegemônica. Não preciso lidar com ninguém. Não precisamos conversar com o Irã. Só precisamos matá-los. É só isso. E é isso que eles acham que estão fazendo agora. Não é apenas assassinato, mas nem sequer funciona para garantir a própria segurança. Israel está em risco muito maior do que jamais esteve por causa disso. E o mesmo vale para os Estados Unidos, em maior risco porque nosso risco é uma guerra nuclear. E continuamos empurrando o mundo cada vez mais perto de uma guerra nuclear por meio dessas ações, ao não respeitar, nem mesmo em discussão, os interesses de segurança do outro lado. É a mesma coisa em Taiwan. Dizemos que vamos enviar armas para Taiwan como quisermos. A China diz: com licença, Taiwan faz parte da China. Não enviem armas por conta própria. Isso para nós é uma linha vermelha. Os Estados Unidos, tomados pela idiotice e imprudência que os caracterizam, dizem: não precisamos ouvi-los. É assunto nosso. Somos os Estados Unidos da América. E, aliás, não é só o Trump, é também a CIA, os comitês de serviços armados do Congresso, os fabricantes de armas e o Vale do Silício. Todos compartilham essa ilusão de que não precisamos levar em conta as preocupações de mais ninguém. E é isso que está nos levando ao desastre. Esta é a nossa última pergunta. Como você entende o fato de o Irã ter sido subestimado? Você trabalhou com muitos líderes de Estado ao redor do mundo e viu como eles pensam estrategicamente. Quais são suas considerações? Como é possível que tenhamos relatos sugerindo que Trump descartou a possibilidade de o Irã fechar o Estreito de Hormuz, algo que deveria ter sido mais previsível, ou os ataques a bases americanas? Parece que subestimaram as armas que o Irã tem à sua disposição, ou acreditaram que matar Khamenei faria o governo desmoronar e as pessoas saírem às ruas balançando bandeiras americanas. E agora há essa suposição de que ameaças farão o Irã capitular, mesmo com o país travando uma luta existencial. Fico me perguntando como eles erraram tanto. É apenas arrogância ou uma desconexão com a comunidade de inteligência? Eu não vi isso em guerras anteriores. Sempre houve erros, mas este parece muito diferente. Bem, lembre-se da Guerra do Iraque, por exemplo. Como absolutamente tudo estava errado. Cada previsão sobre a brincadeira fácil que seria como a democracia iria surgir e assim por diante. Houve uma entrevista interessante em 2004, acho que foi com um repórter da Time, se me lembro bem, com um funcionário da Casa Branca, talvez Karl Rove, não tenho certeza absoluta. Perguntaram a ele sobre a realidade da situação, e a resposta da Casa Branca foi: com licença, nós criamos a nossa própria realidade. E esse é parte do problema. Quando serão poderosos e arrogantes, sempre pensa, nós vamos funcionar. You just think we'll make it work. Trump não sabia o que ia fazer depois da primeira hora, mas não disse nada. Vamos dar um jeito. É pura improvisação. Claro, a verdadeira lição é que tudo isso são desastres. Dizem que os Estados Unidos levaram 20 anos para ir do regime do Talibã no Afeganistão ao regime do Talibã no Afeganistão. Então, foi um esforço de 20 anos. E acreditam a Trump o fato de que levou 9 dias para ir de Khamenei a Khamenei. Essa é a eficiência americana. Em outras palavras, não estamos realizando nada. Estamos andando em círculos, matando muita gente, gastando muito dinheiro. Talvez esse seja parte do objetivo, porque eles querem gastar muito dinheiro. Isso é lucro para alguns e prejuízo para todos nós. Mas acho que o ponto principal é que nem sequer temos um processo no aparato de segurança neste momento. A capacidade dos Estados Unidos de planejar qualquer coisa entrou em colapso.
has collapsed. We're just in improv mode. We have a Estamos apenas em modo de improviso. Temos um presidente psicologicamente instável. Temos um processo constitucional que acabou porque o Congresso se recusa a usar sua autoridade e responsabilidade constitucionais. E posso dizer que em todas as áreas que conheço, não há nenhum pensamento acontecendo. Não há relatórios, nem estudos, nem análise cuidadosa, nem revisão. É improvisação, é desorientação total. Então, francamente, nada disso me surpreende. Não temos nem processos mínimos de reflexão. Temos um presidente que simplesmente inventa as coisas à medida que avança, e acabamos com tudo falso e depois com desespero. A OTAN precisa vir em nosso socorro. Até a China, que foi alvo de grande parte disso, precisa vir em nosso socorro. Onde estão nossos amigos? Diz Donald Trump. Meu Deus, uma criança de 5 anos mostraria mais autocrítica e responsabilidade, francamente. A 5-year-old would show more self-awareness and responsibility, frankly. E eu fico pensando, com todos os conselheiros religiosos que vão ao escritório dele, ele deveria saber que o orgulho vem antes da queda, ou que Deus se opõe à arrogância. Mas parece que ele tem outros conselheiros religiosos. Enfim, já está tarde aí em Kuala Lumpur, então muito obrigado por dedicar seu tempo. Claro, é ótimo estar com você. Nos vemos em breve. Obrigado.